Thales, parceirão, brigadaço por participar, por aceitar o convite. Tenho certeza que a gente vai ter uma baita conversa, um baita episódio pro podcast. Sem dúvida, irmão. Prazer é meu. Como a gente estava conversando outro dia, a gente trocava muita ideia quando estava lá na Cloud. Sim, E é sempre um prazer, sempre uma aula poder conversar com você. que bom, que bom. Cara, então começa contando um pouco da tua história, de onde você é no Brasil. Sei que você jogou futebol, então se você jogou futebol no Brasil, como que você decidiu vir para cá para os Estados Unidos, como que conta aí, dá um resumão legal pra gente. Beleza. Eu sou de Nova Serrana, Minas Gerais. Eu comecei a jogar bola numa escolinha muito pequena lá do Brasil, lá da minha cidade. Uhum. E um dia, depois do treino, eu escutei meu pai conversando com o treinador. E meu pai perguntou: E aí, o que você me fala do menino? Uhum. E o treinador virou para ele e falou: Ó, pro esporte vai ser muito bom, mas pro futebol não tem futuro, não. Nossa. E eu tinha 5 anos, mano, era novinho. Aí saí da escola um dia, fui num outro time da cidade lá. Cheguei pro meu pai e falei: Ó, treino é terça e quinta, 20 por mês, preciso de 2 fotos 3x4, não volto naquele time lá mais, mudei de time. Aí fui para o Juventus, que era da mesma cidade. De lá, eu recebi uma proposta para jogar no time da cidade vizinha, que era um pouquinho maior, e eles jogavam contra o Cruzeiro, Atlético, América. Ia ser uma vitrine maior. Aí eu peguei e fui para Divinópolis, fiquei lá dos 8 aos 12 anos, eu acho. E depois eu fui para o Cruzeiro. Eu não sei se eu já te contei isso, Não sabia, mas não. não, fui para o Cruzeiro no gol, como goleiro. Caraca. Aí fiquei no Cruzeiro um tempo, mas eu não gostava de jogar no gol. Aham. Quando a gente estava jogando contra o Cruzeiro, a gente estava tomando uma costa, estava uns 2-3-0 para os caras, nós não vendo a cor da bola, e um cara atrás do gol, conversando comigo o tempo inteiro. Meu pai xingando o cara. Quando acaba o jogo, eu, pai, sabe aquele rapaz que estava xingando lá? Ele sei. Ele é o treinador de goleiro do Cruzeiro. Ele quer que eu venha para cá. Aí meu pai, nossa, me desculpa, que não sei o quê, e fez as pazes com o cara lá. Nossa. Mas eu fiquei um tempo no Cruzeiro, não gostava de jogar no gol. E um dia eu falei com meu pai, eu tava tendo que ir e voltar todo dia, eles não tinham me alojado. Aí eu conversei com meu pai, falei, pai, eu não quero jogar no gol, vou voltar para minha escolinha, vou jogar na linha e vamos ver o que que dá. Sim. Aí eu voltei e quando eu fui para um torneio de início de ano de uma semana, eu recebi uma proposta da Inter de Limeira para ir para lá. Aí eu fui para a Inter e lá bem no comecinho, quando eu tinha acabado de chegar, eu machuquei o joelho. Estirei 2 ligamentos. Tive que voltar, tentei voltar para lá depois, antes de recuperar 100%, porque o Campeonato Paulista já tinha começado. Uhum. Aí não estava bem, a perna ainda estava mal, tive que voltar a fazer mais fisioterapia e tudo. Depois eu fui para o Atlético Araçatuba, fiquei lá 2 anos. Depois eu fui, depois eu fui para o Tanabi. Fui para o Tanabi, fiquei 1 ano no Tanabi. Aí isso eu estava com 17 anos. No meio do ano, eu recebi a proposta para vir para os Estados Unidos. O rapaz da empresa me mandou uma mensagem que a gente tinha jogado contra eles. Quando eu tinha ido para casa de férias, o cara tinha um time lá que só jogador profissional, aí os caras brincavam lá, a gente foi jogar contra eles. Aí ele me convidou para vir para os Estados Unidos, comentou das propostas e tudo mais. Aí eu decidi vir. E foi engraçado que o meu time, eu saí no final do ano, quando foi em janeiro, eles jogaram a Copa São Paulo. E foram 3 caras para o Inter, 2 para o Flamengo, um para Juventude, um para Chapecoense. Eu falei, caralho, mano, eu Devia ter devia ter ficado ficado. lá. Aham. Mas passou um tempo, todos foram dispensados. Eu acho que não tem nenhum mais jogando. Tipo, tem alguns que ainda estão jogando, mas eu percebi que para mim foi a decisão certa ter vindo para os Estados Unidos.
Sim. Aí era para eu ter vindo para cá com 18 anos. Aí eu voltei para minha cidade e tal, comecei a estudar inglês, tinha que fazer a prova, o TOEFL e tudo mais. Sim. Aí, quando eu tava para vir, meu pai faleceu. E meu pai que ia me ajudar financeiramente, né, a Uhum. vir para cá. Aí morreu meu pai, morreu o sonho, Sim. futebol, foi tudo de uma vez só. E eu tinha desistido de vir. Aí eu fiz vestibular lá no Brasil, passei, ia começar, tinha passado em direito, sei nem o que eu estava arrumando na minha vida, estava perdido. Minha mãe falou: você tem que fazer faculdade agora, eu não sabia o que eu queria, ia entrar no direito. Aí quando foi um dia antes de eu fazer a inscrição, não dormi de noite, era o último dia para fazer a inscrição. Já tinha pedido o dia de folga no trabalho e tudo mais. Aí acordei no dia e falei: minha mãe, não é isso, não vou fazer a matrícula, eu vou para os Estados Unidos, vou ficar aqui, vou trabalhar o tempo que for, vou juntar meu dinheiro e eu vou. Aí ela falou assim: o que você decidir, eu tô com você, no que eu puder te ajudar é isso. Eu falei: então, bora. Tamo junto, é isso. Legal, cara. E assim, o que que passou na sua cabeça ali? O que que deu em você de falar, não, não vou fazer e vou para os Estados Unidos mesmo? Na verdade, assim, o que que mudou antes do teu pai falecer? O que que te Hum, fez querer vir para os Estados Unidos? E mesmo depois de tudo ter acontecido, o que que deu um clique na sua cabeça? O que que aconteceu para você? Não, quer saber? Eu não vou fazer isso aqui, não, e vou para os Estados Unidos. sim. Primeiro, eu decidi vir para cá porque eu tava com 17 anos, estava jogando Campeonato Paulista, é, comecei a perceber que eu tava ficando velho, é, tinha entendido como era difícil o futebol no Brasil. Eu acreditava que se eu tivesse continuado eu poderia virar profissional, mas eu não queria ficar naquilo ali, rodando time pequeno, ganhando pouco, salário atrasado, que é tanto de trem. Aí eu pensei, pô, se eu for para os Estados Unidos, eu vou ter 4 anos para estar jogando, posso dar um chute certo lá e conseguir um contrato, alguma coisa. E se nada acontecer, Para a acabou a faculdade. faculdade, eu tenho meu diploma, eu tenho vivência, experiência nos Estados Unidos, vou conhecer um país novo, vou estar falando inglês, vou estar com meu diploma. Então, eu achei que foi a decisão mais inteligente no momento. Uhum. Eu ia para Dallas, no Texas, a primeira vez. Eu acho que eu ia pagar 8.000 por ano, alguma coisa assim. E quando meu pai faleceu, acabou o dinheiro. Meu pai, que ganhava bem, ele não deixou nada de herança, essas coisas assim para a gente, mas ele deixou muito mais, né? A herança que ele deixou é muito maior do que O dinheiro, dinheiro. com certeza. Mas aí eu desisti, minha família estava bem abalada ainda, eu não sabia que eu conseguiria, né, financeiramente ainda vir. E quando eu passei no vestibular que eu estava para fazer, eu não sentia no meu coração que era aquilo. E eu sempre segui muito a minha intuição. É, Todas as vezes que eu fiz as coisas que eu segui meu coração, mesmo que não tivesse dado errado, não desse certo, eu sentia que eu tinha feito a escolha certa, Com certeza. entendeu? Então, eu nunca tinha arrependido. Eu sabia que quando eu seguia meu coração, mesmo que eu não conseguisse o resultado que eu estava esperando, eu ainda sentia que eu tinha feito a escolha certa, entendeu? Então, foi muita intuição mesmo. Eu Cara, falei: não é isso. Os Estados Unidos tava me chamando, cara, eu preciso ir, muito legal. entendeu? Eu tava lendo o livro do CEO da Disney e ele Uhum. fala isso, porque fala, se você não sente que aquele negócio está certo, é porque provavelmente não está certo, Então, entendeu? tá. E cara, é difícil explicar, né? O nosso sentimento de, não sei se vai dar certo, não sei, mas, cara, eu tô sentindo, né? Então tem que ir lá Sim, e tem que fazer. E se o CEO da Disney ele segue esse lado, né? Eu acho que a gente também deveria até muito mais vezes, né? Porque a gente, não, vou ficar aqui, tô com medo, não sei se é.
Mas, Uhum. cara, se a gente sente, tem que ir mesmo. E, cara, e aí seguindo um pouco nesse caminho, quando você chegou aqui, o que que você viu? Foi o que você esperava? Não foi? Como foi a tua experiência quando você chegou? Porque, cara, quando eu cheguei, foi um baque, assim, Diferente, né? demais. É que a gente foi para uma cidade pequena, né? É, A gente foi para, sei lá, no como que meio do pode nada. chamar aquilo. É Sim, uma cidade com 6, 7 mil habitantes, sim, muito pequena, no meio do nada, no interior do Kansas. O Kansas já é interior dos Estados Unidos, né? A gente foi pro interior do interior. sim, sim. Aí, ó, quando eu cheguei, tomei um baquezinho também. Eu lembro que quando eu cheguei no meu primeiro ano, tinha 80 jogadores para 26, 30 vagas, não sei, acho que eram 30 vagas. E desses 80, tinha 38, eu acho que eram brasileiros. Tinha Nossa, muito brasileiro na faculdade. Só que a faculdade era muito forte, cara, tinha ido pro nacional e sim. tudo, então tinha muita gente querendo jogar lá. E eu cheguei sem falar inglês, né? É, cheguei sem dinheiro também, sem nada. Então foi, tipo assim, quando eu vim, eu já sabia que ia ser difícil. Então eu vim meio que preparado mentalmente para comer o pão que o diabo amassou, né? Aham, Então foi um baque, só que por outro lado me surpreendeu muito também. Que a questão achava que por ser brasileiro a gente ia ser mal recebido aqui, e lá na Cláudia eu fui muito bem recebido. sim, Os professores eram muito carinhosos, as pessoas eram muito acolhedoras, sim. e por um lado eu falei, caraca, o que eu estou fazendo nessa cidade aqui? Mas por outro eu fiquei impressionado também de quão receptivo eles foram e como tudo funciona bem aqui, É, como as pessoas seguem as regras, como as pessoas são disciplinadas, como elas são respeitosas. E a questão de segurança, de educação, de oportunidade, isso aí foi o que mais me impressionou. Eu falei, caraca, sim, foi a maior diferença que eu senti de um país de primeiro mundo pro Brasil. sim. Não, cara, realmente é embaçado. Concórdia tem muito. É pequeno, não tem nada para fazer, mas, cara, eu acho que foi o melhor lugar que a gente poderia ter vindo, porque todo mundo, meu, a gente tava andando, indo para casa, assim, era 99% de chance de alguém te dar uma carona, entendeu? A pessoa não te conhecia, mas ela te dava uma carona, porque ela te viu saindo da faculdade, estava voltando para casa, a pessoa parava e te dava uma carona. E, cara, a gente sabe que isso não acontece numa cidade Brasil, né? grande, né? E, Uhum, cara, todo mundo muito gentil, sempre ajudando muito. Então, cara, uhum. foi sacanagem, assim, lógico. Chegava sexta e sábado, não tinha nada para fazer, né? Era as festas entre os Sim, brasileiros, sim. mas acho que, assim, foi legal, foi desafiador, acho que para todo mundo que vem é um lugar desafiador, mas, cara, a gente tira muito aprendizado, né? Mas e aí, como que foi a questão dos estudos, do futebol? O que que você estudou? Hoje você está formado já, né? Sim. E qual era o teu major? O bom aqui dos Estados Unidos, você já deve ter comentado em algum outro podcast, mas é a questão que você não precisa escolher o seu curso assim que você chega, né? Então eu cheguei, estava perdido, estava no Brasil, eu ia fazer direito, mas graças a Deus não comecei isso. Uhum, Aí eu cheguei aqui, eu comecei como business major no comecinho e depois eu troquei. Eu fiz alguns semestres e depois eu fiquei só o General Studies. aham, Aí, quando eu transferi para Friends, que eu foquei na psicologia, que foi quando eu decidi a psicologia e mudei mesmo, né, completamente o curso. aham, Mas eu achei, tipo assim, conciliar o esporte com o estudo e o trabalho foi bem complicado. Tipo, imagina. eu acordava 5 horas da manhã, chegava em casa 10h30, 11 horas da noite, e não tinha final de semana, trabalhava domingo, trabalhava sábado, tinha os jogos também. Uhum, Então, foi bem desafiador, foi foda.
Quando eu peguei o diplominha na mão, eu falei, mano, não acredito. Sim. Parei para pensar no dia, eu fui trabalhar até na hora do almoço. Aí, a hora que eu tava para ir para a formatura, eu sentei no carro, tava tocando uma música, comecei a parar, falei, mano, tô formando nos Estados Unidos. Que aconteceu? Não sabia, e foi passando aquele filme na minha cabeça de tudo que eu passei para conseguir aquele diploma, que o diploma em si não era tão valioso, entendeu? Era o saber tudo que eu tive que passar para conseguir chegar ali, para estar onde eu estava. E foi muito gratificante, foi incrível. Cara, e assim, o que te fez não desistir, não voltar para o Brasil? Você sentia falta da sua família? Tipo, eu sei que foram muitas dificuldades, né? Mas assim, Hum, como que você fez para passar por elas? Porque eu acho que isso que é o mais importante, né? Assim, a gente tem muitas dificuldades, mas é como a gente passa por elas que decide se a gente vai sentir esse sentimento que você sentiu na hora de se formar ou não, né? sim, sim. Mano, eu sempre fui muito competitivo e muito determinado. Eu Quando eu vim para cá, eu não tinha muita coisa no Brasil, não, mas eu vendi o que eu tinha, vendi minha moto, peguei o dinheiro, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando, peguei o dinheiro inteiro, juntei 12 mil reais e vim, não deu para 3 meses, mas, tipo assim, eu não tinha nem quarto no Brasil mais. Uhum. E quando eu vim, eu sabia da dificuldade que ia ser, então me preparei mentalmente para isso. E eu vim. Tem uma frase que eu comentei com o Lira uma vez, o Lira comentou comigo, né? Que ele falava que era burn your boats. Essa frase ela é incrível. Sim. Quando eu decidi que daqui não tinha mais volta, eu falei, daqui eu só vou para frente, eu não volto mais. Eu acho que aquela decisão, eu tinha muita certeza que eu ia conseguir. Uhum. Mesmo sem saber como, Uhum. eu tinha muita certeza. Então, acho que era muito da minha convicção mesmo, da força, a vontade de vencer, entendeu? Um amigo meu falou que antes de eu vir, ele falou, mano, você vai conseguir formar e na formatura você vai colocar sua mãe lá, você vai entregar o diploma na mão dela e vai falar, nós conseguimos. E não sei, essas coisas que passava sempre na minha cabeça de tudo que já tinha passado e que eu não, mano, eu não ia desistir, tá ligado? Era, Esse sentimento de saber que você vai vencer, mas não saber como, é uma coisa muito poderosa, né? E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é um sentimento que vem quando a gente faz as coisas certas, né? E, cara, tipo, não tem porquê dar errado. E, hum, cara, no seu caso, né? Pô, perdeu seu pai, você ficou rodando o Brasil inteiro para jogar, né? E teve que vender sua moto, teve que trabalhar. Meu, a vitória é certa, né? Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Você não sabe como vai dar certo. Tem tudo para dar errado, mas você sim. sabe que não vai dar errado, né? Uma coisa que a morte do meu pai me ensinou muito foi literalmente quando eu vi que eu conseguia estar bem, mesmo depois de ter perdido a pessoa que eu mais amava na minha vida, eu eu percebi a minha força, entendeu? Naquele momento eu falei, irmão, agora nada me derruba mais não. Agora eu acho que me fortaleceu muito. Sim. E não sei, quando eu vim para cá, eu tinha esse drive muito forte, mano, essa vontade de vencer muito grande. E eu vim com a mentalidade de fazer o que fosse preciso para vencer, entendeu? Então eu vim sabendo que se precisasse, eu ia acordar todo dia 5 da manhã, ia dormir 11 horas da noite, ia trabalhar sábado, domingo, ia economizar, ia comer pão com salsicha, ia caminhar 30 minutos na neve. E, mano, não importa.
eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer. O que veio pelo caminho foram só pedaços do caminho mesmo. Com certeza. E assim, eu tenho certeza que teu pai tá muito orgulhoso de você desde sempre. E, cara, como é importante a gente passar por momentos difíceis, né? No momento ali a gente não consegue ver, mas depois que a gente passa e olha para trás, fala, cara, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje, né? Sem dúvida. E, cara, mesmo sabendo disso, é muito difícil, né? A gente sabe, mas, pô, amanhã a gente pega o trânsito e a gente fala, puta, mas por que que eu tô no trânsito? E reclama disso, reclama daquilo, né? Sim. Mas, sei lá, acho que tudo tem um propósito. Se você está Uhum. fazendo tá fazendo as coisas certas, as coisas vão continuar dando certo, né? E, cara, aprender muito com essas dificuldades, né? E Você tocou num ponto muito importante, mano, a questão da dor. Por um momento eu até romantizei muito a dor. Mas uma coisa que eu percebi foi que na vida eu estava crescendo, evoluindo, ia subindo, evoluindo, evoluindo, evoluindo. Quando eu tinha um momento de dor muito grande, eu sentia que eu dava um salto. Tipo assim, eu estava evoluindo, 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 de repente eu fazia isso aqui, ó, puf! Era o, querendo ou não, esses momentos de dor mesmo, não de dor, mas de luta, que a vida às vezes te coloca lá no chão e mano, você tem que sair dali. Você percebe que se você não sair dali, ninguém vai vir te tirar, entendeu? É você que tem que correr atrás, fazer as coisas acontecer. É, e não sei, depois de um tempo na minha vida, eu percebi a importância dos momentos difíceis que eu vivi. Eu sinto que a pessoa que eu sou hoje, a força que eu sei que eu tenho hoje, vem desse background, de saber do que eu já passei, de entender a minha força, porque eu sempre soube que eu tinha, mas antes de você fazer, você viver, é uma coisa no mundo da ideia, você não sabe se é real ou não, até você vir e passar, né? Viver mesmo, na prática, e você vê que você consegue, isso ali te faz, caraca, mano, a gente é capaz de muito mais coisas do que a gente imagina. E, ao mesmo tempo, toda essa luta te faz perceber te faz ser muito humilde, porque te faz perceber também que sozinho você não chega em lugar nenhum. E eu acho que isso foi uma das maiores lições que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, porque quando eu peguei meu diploma, quando eu paro para olhar minha vida hoje, de onde eu tô, eu vejo a mão de muita gente nessa caminhada. É, eu sei que sozinho eu não venceria. Eu sei que se eu fosse esperar os outros fazer por mim, eu não teria saído nem de Nova Serrana, mas ao mesmo tempo eu sei que juntos, né, quando a gente tem pessoas ajudando a gente é muito mais forte e a gente chega muito mais longe. cara, eu acho que assim, só de ouvir a tua história, o que você falou, é muito inspirador, né? Só que para quem tá ouvindo a gente e assim, e não tem essas dificuldades na vida deles, eles têm tudo certinho, Uhum, tudo bonitinho ali. O, é, o que essas pessoas, o que que você acha que essas pessoas poderiam fazer para criar essa mentalidade que você teve, né? De assim, de ver os obstáculos como um caminho, né? Não como só um uhum, obstáculo, não só como uma barreira, uma coisa que te faça desistir, mas sim uma coisa que te faz crescer, né? uhum, Que você diria que seria, que poderia ajudar uma pessoa que não tem a mesma vida que você tem, às vezes tem uma vida teoricamente mais fácil, uhum, mas o que que essa pessoa poderia fazer para criar essa mentalidade que você criou durante todos esses anos? uhum. Eu acho que não existe vida fácil. Uhum. Eu acho que cada pessoa vai vai lutar, vai ter a sua batalha. É, para mim, o que funcionou, uma coisa que eu falava com meu pai desde novinho, eu falava, pai, eu não quero que você deixe nada para mim, porque eu quero conquistar o que é meu. E porque meu pai começou a trabalhar com 8 anos, ele
era só ele e a mãe dele, ele trabalhava desde os 8 anos, era o filho mais velho e tudo. E eu vi onde ele chegou. E eu sempre quis ter esse sentimento de conquistar o que é meu, entendeu? E querendo ou não, mesmo a gente tendo todo o suporte, mesmo se a pessoa tiver uma família com mais condição e tudo mais, tem coisas que o dinheiro não compra, Uhum. entendeu? Você vai chegar ali num time, quem for bom vai jogar, entendeu? Se você não treinar mais do que aquele cara ali, tudo bem, você pode ter mais condição, você pode ter, seu pai pode ter pagado um treinador, um coach para fazer um treinamento personal com você e tudo, mas tem coisas que ninguém pode fazer por você. E eu acho que a mentalidade seria isso de conquistar o que é seu, entendeu? De realmente pôr a cara e ir à luta e poder olhar para trás e falar, velho, isso aqui ninguém me deu. Isso aqui é meu, entendeu? Eu conquistei. Eu pus a cara, eu lutei, eu batalhei, eu consegui. Então, eu acho que meu conselho seria isso. Eu acho que é, é muito gratificante você ter esse sentimento de que você conquistou, entendeu? Então, mesmo que você tenha uma família com a condição melhor, você tenha tudo bonitinho, é, os seus pais, a sua família, os seus filhos, seja quem for que te ajuda, eles conquistaram as coisas deles. E eu aconselho do fundo do meu coração a você que está ouvindo aí atrás dos seus sonhos, da sua vida e fazer o que faz sentido para você e conquistar o que é seu. Acho que é isso. Muito, muito top. Eu também acho que, cara, é um sentimento inexplicável, né? Porque o que você pode chamar de seu, né, não foi dado, foi conquistado, né? É um sentimento totalmente diferente, né? É único, é único. Exatamente, é único. Cara, e você se formou em psicologia, certo? Certo. Então, Uhum. me fala o que te fez querer ir pro lado dessa psicologia ali, o que que te motivou a fazer psicologia e, e voltando um pouco para quem está ouvindo a gente aqui, que normalmente são Uhum. atletas, né? Quão importante é a psicologia na vida de um atleta, não só na vida do atleta, né? Eu acho que a vida de todo Uhum. mundo é importante, ter uma psicologia, ter uma cabeça boa, né? Mas especificamente para o atleta, quão importante você acha que é? Vamos lá. Quando lá na Cloud, eu sempre tive vontade de fazer uma sessão de terapia. Meu pai não acreditava muito em psicologia, nessas coisas, e eu sempre pedi a ele, ele nunca tinha me levado. Em uma das aulas, uma dessas general classes, quase fui para o inglês, uma dessas aulas que a gente tem que pegar, eu peguei uma aula de psicologia e a professora ofereceu grátis, falou, ó, quem quiser, eu vou fazer e tal, e eu comecei a fazer com ela, e quando eu transferi para Friends, foi um dos momentos mais difíceis também, porque eu tive muitas ofertas de 100% e eu escolhi vir para Friends que não era 100% e que era uma cidade grande e quando eu decidi vir para cá, eu cheguei aqui, as coisas começaram a dar muito errado no começo. Eu vim para jogar pelo FC Wichita, que era um time semi-profissional aqui. E eu lembro que nas 2 primeiras semanas, primeiro que demorou para caramba o meu documento sair para eu poder começar a jogar. Aí depois que deu certo os 2 primeiros jogos, eu não comecei jogando. É, o futebol não estava bem, eu não estava conseguindo emprego, eu fiquei igual louco. Eu saía, teve um dia eu saí, eu fui em 48 restaurantes, a pé, não tinha carro, não tinha nada. Eu fui andando, fui batendo de porta em porta, pedindo emprego, pedindo emprego, pedindo emprego, não consegui emprego de jeito nenhum. E o pouquinho de dinheiro que eu tinha salvado lá da Cloud estava acabando. Eu tinha um iPhone. O primeiro emprego que eu consegui foi de apitar, não era nem emprego, era um bico que eu fazia de apitar jogo. Eu saindo 7 horas da manhã para trabalhar no domingo, fui para colocar os negócios no carro, deixei meu telefone em cima do carro, esqueci. A gente saiu na BR, o telefone caiu, o carro passou e
não arrebentou o telefone. Eu não tinha telefone, não tinha dinheiro, não conseguia emprego, o futebol não estava jogando bem também, tava tudo uma merda. E eu achei que eu ia ter que voltar pro Brasil. Quando eu comecei a ver a água batendo na bunda ali, eu falei, mano, não vai dar. E eu tinha acabado de terminar também o namoro, nossa senhora, tem um ditado que fala desgraça pouca não vem sozinha, né? Desgraça pouca é bobagem. Sim. Quando vem um monte de coisa de uma vez. E mas o que estava me matando mesmo era que eu estava sacrificando muito e eu estava olhando, tentando olhar para o futuro e eu não estava conseguindo identificar o porquê eu estava fazendo aquilo ali tudo. E foi quando eu busquei, eu comecei a fazer psicanálise com um cara do Brasil, porque eu falei para ele, falei, velho, eu tô sofrendo, não tô aproveitando a vida, não tô saindo, não tô curtindo, não tô com meus amigos, não tô com a minha família, não tô ganhando muito dinheiro, não tô resolvendo meu futuro profissional, tá difícil pra caramba e eu não sei o porquê que eu tô fazendo isso tudo. Foi quando eu comecei a fazer a terapia e a terapia, nossa, me mudou muito a minha forma de pensar e o que eu senti, como eu me conheci através daquilo, eu comecei a entender o que era meu e o que não era. Quando eu tive aquele sentimento de realmente me conhecer e viver para mim, foi um sentimento que eu falei, caraca, eu quero que as pessoas sintam isso também. E foi quando eu falei, eu quero ser psicólogo. E muitas pessoas me buscavam já para conversar e era engraçado que eu não sei o porquê, mas as pessoas se abriam muito comigo. Uhum. Às vezes, nossa, era a primeira vez que eu estava falando com uma pessoa, no meio da conversa falava, nossa, isso que eu estou te contando eu nunca contei para ninguém. Eu nem sei por que eu estou te falando isso. E eu sentia que a terapia tinha esse poder de transformar vidas, entendeu? Então aquilo me deu um propósito também. E eu queria ajudar as pessoas assim como eu fui ajudado. Entendeu? Então foi isso que me levou. E voltando para o lado do esporte, Uhum. tem gente que tenta separar, né? Falar, eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa em casa, às vezes no trabalho é uma pessoa mais séria, não sei o quê, em casa relaxa, sei lá. Mas a verdade é que a gente é uma pessoa só, Uhum. entendeu? Por mais que a gente possa tentar separar as coisas, deixar o trabalho, que a gente é uma pessoa só. Então, querendo ou não, se a sua saúde mental não está bem, se você está com um problema em casa, isso vai influenciar no campo. Se você está com um problema no campo, você está com um problema físico, isso vai te atrapalhar no seu relacionamento com a sua namorada, com o seu namorado, com prestar atenção nas aulas, porque, porra, se você não sabe o que você está fazendo da vida, está cheio de problemas, sua cabeça está a mil, você está ansioso, não tem sentido na vida, você não consegue fazer nada. Então, eu acho que a terapia, ela ajuda não só no futebol, mas na vida como um todo, mas falando especialmente dos atletas, eu acho que quando você está bem mentalmente, a sua performance ela aumenta muito, especialmente quando você se conhece, você sabe as suas forças, você sabe as suas fraquezas, você sabe o que você precisa melhorar. É, a terapia, né, a psicologia, ela te ajuda também a ter um conhecimento maior de si mesmo, que te dá vantagem sobre as outras pessoas de prever o seu próprio comportamento. Então, você sabe o que esperar de você em determinadas situações. Você sabe como reagir em diferentes situações. Então, você vai para um jogo importante, você está num país novo, você está... O futebol, galera, você não conhece ninguém, você chega, às vezes você machuca. São muitas variáveis, né, que se você não tiver com o psicológico forte, se você não tiver bem, saudável mentalmente, você não consegue, você colapsa. E
quando você está bem, vai aumentar a sua performance dentro do campo, na faculdade, no trabalho, vai melhorar a sua relação com seus amigos, com a sua família, com seu namorado, namorada, enfim. Então, acho que a terapia tem esse poder de ajudar em todas essas áreas, especialmente no campo. Com certeza. Cara, concordo muito com o que você falou. Acho que não tem esse negócio de vida profissional e pessoal, porque eu acho que elas estão Uhum, ligadas demais, entendeu? Não, a gente, nós somos seres humanos, a gente tem sentimento, entendeu? Não tem como você uhum, virar a chave ali e falar, ah, não, agora no trabalho eu sou essa pessoa, não, em casa eu sou essa pessoa. Acho que uhum, não dá. E, cara, acho que você falou uma coisa, acho que a nossa mente tem um poder gigantesco, né? E, cara, é o que você falou, às vezes a gente consegue é, resolver tanto problema só com a força do nosso pensamento, né? Não tô falando, ah, vou olhar para uhum. aquele negócio, o negócio vai se mover, não é isso, mas assim, o que você falou de se conhecer, né? Acho que isso em qualquer área da nossa vida é muito importante. E para o atleta que está procurando é, melhorar como atleta e como pessoa, é muito importante esse autoconhecimento, né? De você Uhum. saber quais são os seus gatilhos, o que te deixa triste, o que te deixa bem, como que você faz para passar por um momento difícil. Lidar com frustrações, né? Exatamente. Acho que isso é muito importante. E falando isso mais de autoconhecimento, como se autoconhecer? Uma pergunta muito simples, tipo assim, parece muito simples, Mas é mas complicado. é complicado. É. É, o processo de autoconhecimento, como bem diz, é um processo, né? Não adianta você sentar e falar, tá, vou me conhecer agora e achar que tudo vai acontecer. Eu tem muito tempo já que eu faço, eu fiz com 4 terapeutas diferentes, com esse último, que é o meu psicanalista. Já tem mais de 1 ano e meio que eu faço, 2 vezes por mês, às vezes eu faço 3, às vezes eu faço 4. Então, eu tô indo aí para quase 2 anos de terapia já, né? E eu acho que o terapeuta, ele te ajuda, ele te mostra o caminho, te ajuda a fazer as perguntas certas, entendeu? Eu acho que mais importante, as respostas estão todas dentro da gente. O difícil é saber fazer a pergunta e encontrar essas respostas, né? Então, acho que é um processo. O processo é longo, é um processo dolorido, porque a gente para de fugir das coisas e começa a olhar no olho. Você começa a perceber que você não é tão bom quanto você acha, você não é esse santo. Todo mundo acha que vai para o céu, né? Você pode perguntar a qualquer pessoa, sabe, você vai para o céu? Todo mundo fala que vai para o céu. Se morrer hoje, você vai para o céu. Todo mundo acha que é bom. Mas quando você começa a se conhecer, você começa a perceber que não é assim, entendeu? Então, você se frustra às vezes, é difícil. Eu descobri traumas que eu nem sabia que eu tinha e que influenciavam no meu comportamento. E quando eu trouxe isso do inconsciente para o consciente, eu comecei a trabalhar para lidar melhor com isso e mudar o meu comportamento, entendeu? Uhum. Porque eu percebi o padrão, percebi que, opa, quando isso acontece, entendeu? Então eu comecei a trabalhar nisso e não tem segredo não, né? É dedicar tempo, estudo, olhar para dentro mesmo Não, e e olhar com verdade. se jogar no mundão mesmo, né, cara? E ter experiência das coisas, cara. Sim, Se você sim, tá em casa, deitado no sofá, você não vai ter experiência nenhuma, não né? vai, não Mas, vai. cara, um pouco da importância de terapia, né? Minha mãe, minha tia, elas trabalham com terapias holísticas, né? Então, Uhum, é, não é essa terapia que a gente conhece muito, mas assim, pô, aromaterapia, regressão de vidas passadas, tem milhares, né? E, aham, cara, é tão poderoso e é tão importante, cara. Eu nunca vou esquecer que
eu tinha uma dor no meu punho que doía muito, muito, muito. Cara, não melhorava por nada. Cheguei na Cloud, não melhorava, fazia tudo que dava, não melhorava. Voltei pro Brasil, não vou lembrar o nome da terapia que eu fiz, porque são Hum, duas, mas a gente fez fui conversando ali, né, e tal. Não vou entrar na parte de questão de se a gente acredita ou não em regressão de vidas passadas sim, sim. ou não, mas, cara, a gente foi fazendo a terapia, conversando, e, cara, a minha mão, o meu corpo me dava dor na minha mão, porque achava que o futebol era uma coisa que estava me fazendo mal. Do mesmo jeito que você falou que você não estava jogando e tal, não estava legal, é, aconteceu a mesma coisa comigo, e, cara, não estava jogando, estava longe da família, entendeu? Tudo dando errado, e aí minha mão doía, e aí eu não jogava, e nada dava certo, entendeu? E, Uhum. cara, a partir do momento que eu descobri que o meu corpo estava tentando me proteger, me dando essa dor na mão para meio que parar de jogar, foi quando desbloqueou tudo e eu melhorei, minha mão melhorou, entendeu? É, não estou falando da questão da performance do futebol, mas Aham. o quão poderoso é só você descobrir o trauma, igual você falou, Sim, né? né? É gigantesco quando a gente só descobre qual é o problema e aí as coisas começam a se desbloquear, começa a fluir Sim, melhor, né? Então, sim. cara, nossa, eu amo demais terapia holística, tenho os óleos essenciais aqui, uso pra caramba pra tudo e, cara, acho que é muito importante e, assim, acho que todo mundo precisa realmente e, assim, e você não precisa estar mal para fazer. Não, Eu não, acho que de é importante você fazer antes para se prevenir também. dúvidas. Mas, cara, eu acho, nossa, muito top o que você falou. E, cara, quem tá ouvindo, eu indico demais fazer qualquer tipo de terapia, entendeu? Eu estava falando antes, se colocar ali fora no mundo e vai conhecer, abre a mente para novas coisas, porque acho que a gente trata muito é, os sintomas, né? A gente não trata a doença em si. E Sim, acho que a gente precisa melhorar muito. causa, né? Exato. Sim. Você- Mano, você comentou sobre a cirurgia que você fez. Antes de vir para os Estados Unidos também, eu machuquei o joelho e eu comecei a romper o meu menisco. Ele começou a romper. Eu fiz ressonância e tudo, fui no médico e faltava menos de um mês para eu vir. Se eu fosse fazer cirurgia, eu não ia poder vir. Aí eu fui num lugar também, fiz uma cirurgia espiritual e vim para os Estados Unidos, joguei meus 4 anos aqui, e o ligamento que estava rompido, não sei para que aconteceu, não. Aham. Mas você comentou, eu lembrei disso também. Cara, Joguei meus 4 anos e tamo aí, o joelhão tá firme, nunca mais senti dor. top, muito bom. E, cara, uma coisa que eu ia te perguntar, é, na Cloud eu percebia muito a tua intensidade quando você jogava, você era muito intenso, chegava firme e tal, não tinha brincadeira nenhuma, só que ao mesmo tempo você era um cara muito equilibrado ali fora de campo, eu achava. Pô, Hum, conversava tranquilo, não era um cara que estava estressado ou, tipo, trazia aquela intensidade do campo para fora do campo, entendeu? Então, hum. o que que intensidade e equilíbrio significa para você? Vamos lá. Vou até fazer uma coisa que pode parecer, tipo, é oposta, mas eu acho que, às vezes, a intensidade ela faz parte de ser equilibrado, entendeu? E eu acho que na vida, se a gente for muito ali só na média ali, né? Muito tranquilo, a gente não conquista muita coisa também, né? Claro que a consistência é muito importante, mas existem momentos que a gente tem que ter aquela intensidade, né? Vai ter momentos que você vai precisar treinar mais, você vai precisar estudar mais, vai precisar trabalhar mais, senão a gente não conquista nada também. Porém, eu acho que a importância do equilíbrio é o que vai te dar essa constância para você continuar indo, entendeu? Porque
Se você não tiver o equilíbrio, você colapsa. Então, vamos supor, se você treinar demais, passar do ponto, você vai ter uma lesão, entendeu? Se você tiver preocupado só com futebol, não se preocupar em, às vezes, se divertir, tirar um tempo para relaxar e tal, você vai ficar doente. Se você só trabalha, está só preocupado com dinheiro, você vai ficar doente também, entendeu? Então, eu acredito que a nossa sociedade está muito doente hoje por causa disso. Eu acho que o capitalismo, esse mundo competitivo que a gente vive hoje em dia, exige muito isso da gente e é muito pregado isso de sempre trabalhar mais do que os outros, de estar sempre produzindo. E eu não acho que, igual eu falei, eu acho que a intensidade ela é boa para você conquistar suas coisas, mas eu acho que a gente tem que saber equilibrar isso aí. Porque eu tenho um chefe que faz muito dinheiro, eu trabalho na Toyota hoje, e quando eu falei com ele que eu ia sair, que eu estou me mudando de cidade mês que vem, ele tentou me convencer a ficar e me mostrou os caminhos ali dentro da Toyota, onde eu podia chegar e tudo mais, quanto dinheiro eu podia fazer. E isso foi depois do trabalho, a gente tomando uma cerveja e conversando. Aí eu perguntei para ele, falei assim, e como que é a sua vida? Você é feliz? A resposta que ele me deu me fez tomar a minha decisão de não ficar, Uhum. porque eu falei, tá, e aí? Você ganha esse tanto de dinheiro, você só trabalha, o cara tá aqui sexta de 8 da manhã até 8h30 da noite, de 8h30 da manhã até 8 da noite, sábado, às vezes ele vem aqui no domingo, eu não vejo o cara tirando uma férias. Tá, beleza, e ganhei esse dinheiro todo, eu falei para ele, eu falei para ele ficou até assustado, falei, você ganha 50 vezes mais do que eu e eu me sinto mais rico que você. Eu viajo mais que você, eu tenho mais tempo livre, eu passo mais tempo de qualidade, entendeu? Pode ser que ele more numa casa melhor, mas eu tenho muito mais tempo de qualidade com meus amigos, igual eu fui para Los Angeles agora, tem um mês. Fui para Los Angeles, fui para Las Vegas, eu fui para o Brasil muitas vezes, eu viajo. Falei, mano, você ganha mais dinheiro que eu vivo melhor que você, ué. Aí ele falou assim: é verdade, por isso que eu queria conversar com você para te dizer que eu quero que você faça o que fizer sentido para você, mas que você veja que aqui você tem muito a crescer ainda e que a gente vê um futuro para você aqui dentro. Aí eu falei com ele, eu agradeço muito, mas não é isso que eu quero para minha vida, entendeu? Não são esses não são os meus valores, não é o que vai me fazer feliz. Uhum. Eu olho para ele e o que é sucesso para ele pode não ser sucesso para mim, entendeu? Eu falei, se eu conseguir o que você conseguiu, eu não vou estar feliz, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que encontrar o que faz sentido para a gente, o que por exemplo, quando eu comecei a fazer a terapia, eu percebi que eu estava me sobrecarregando. E eu percebi que aquilo estava, na verdade, me atrapalhando. Eu estava fazendo demais e estava produzindo de menos. E quando eu encontrei aquele equilíbrio de descansar, aproveitar também e trabalhar duro, eu comecei a render muito mais no trabalho, na faculdade, no futebol, quando eu equilibrei a minha vida pessoal, quando eu comecei a descansar mais, quando eu comecei a gastar mais tempo de qualidade com meus amigos, a fazer as coisas que eu gosto, de me permitir assistir um filme, entendeu? Então, o equilíbrio aumentou a minha intensidade quando eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Então, acho que dá para fazer uma relação boa. Se você souber usar desses dois, você aumenta a sua performance. Cara, que top. Eu adorei. Eu vou ter que roubar essas frases aí para mim. Mas, cara, eu concordo muito. E aí volta um pouco no que a gente falou de se autoconhecer, né? De você saber se você está fazendo aquilo para você
ou você está Uhum. fazendo para as outras pessoas, né? Você está fazendo para ganhar mais dinheiro, para mostrar que você tem mais, ou porque teus pais querem, ou é porque você quer, entendeu? E aí, Exatamente. e aí fica mais fácil de falar, não, cara, eu quero isso, eu quero aquilo, entendeu? E assim, foco é você dizer não para as coisas, não é você dizer sim para tudo, né? Então, E- quando a gente tem a visão do que a gente quer, do que a gente é, do que a gente quer ser, fica mais fácil dizer sim para as coisas que a gente sabe que vai levar a gente chegar onde a gente quer e dizer não para as coisas que não vão, né? E eu acho que é isso que você fez e, cara, que top, muito bom, gostei pra toda caramba. toda escolha implica perda, né? Perda. Então, igual você falou assim, não é dizer sim para tudo. Quando você, tudo que a gente escolhe, quando a gente escolheu vir viver nos Estados Unidos, a gente disse não para um monte de coisa. A gente disse não para gastar tempo com a nossa família. A minha irmã acabou de ter uma filha. Ela vai fazer 1 ano agora, mês que vem. Eu não conheço a bebê ainda, entendeu? Então, eu estou vivendo coisas incríveis aqui, mas ao mesmo tempo eu estou, entre aspas, deixando de viver outras coisas. Mas, igual você falou, quando você se conhece, você vê o que faz sentido para você e você vive melhor é, de acordo com as suas escolhas, né? Então, eu acho que é realmente muito importante se conhecer e entender o que faz sentido para você, né? Sim, sim. Que top. Cara, as duas últimas perguntas aqui, para não tomar muito teu tempo. É, qual a sua definição de sucesso? Opa, vamos lá. É, eu acho que para uma pessoa ter sucesso, ela tem que viver uma vida que condiz com os seus valores próprios, né? Os seus valores pessoais. Então, não tem como a gente falar de sucesso sem antes entender quais são os meus valores. Uhum, Então, vamos lá, meus valores. Eu tenho é, 3 valores, assim, né? Muito fortes, que é o amor, que para mim é o que dá sentido viver. Para mim, toda a dificuldade que a gente passa na vida, para mim só tem sentido porque eu tenho esses momentos que eu vivo o amor, seja com a minha mãe, com meu pai, com a minha sobrinha, com uma namorada, com meus amigos, entendeu? Esses momentos, às vezes eu tô no shopping, eu vejo um pai que eu não conheço, olhando para o filho, o olho brilha, só de sentir aquele amor ali, eu falo, caraca. Então, quando eu vivo momentos que eu amo e que eu me sinto amado, isso me dá sentido para a vida, entendeu? Então, amor é um valor muito forte na minha vida e conhecimento também. Todas as vezes que, igual quando eu estou em terapia, que eu percebo algo sobre mim, que minha mente faz assim, ó, bum, dá aquela expansão, uhum. aquele sentimento de mente expandindo é uma coisa viciante, que caraca, sentir aquilo ali é muito bom. Então, meus 2 valores principais entram em conflito muitas vezes por isso, porque a maioria das pessoas que eu amo está no Brasil, só que eu sinto que é aqui que eu cresço mais, né? Que eu evoluo mais. E hoje, nesse momento, estar aqui faz mais sentido para mim. Então, eu tenho esses 2 valores muito fortes e o equilíbrio, que é um valor muito forte que eu tenho também, que eu tento sempre equilibrar. Eu tento estar com a minha família, eu tento fazer ligação com eles, eu tento aproveitar os meus amigos aqui. Eu tento estar sempre muito presente no momento Uhum. e viver o momento. Então, eu estou aqui. Quem são os amigos que eu tenho aqui? Eu estou conversando com o Igor. Eu vou me dedicar, que eu vou estar presente com você. Eu não vou estar preocupado com o que eu tenho que fazer amanhã, semana que vem, não, minha mudança para. Entendeu? Eu não vou preocupar com isso. Então, tendo em mente esses meus 3 valores, eu acredito que seria uma vida com liberdade financeira e liberdade de tempo, para eu poder. Eu gostaria de trabalhar porque eu quero, não porque eu preciso, entendeu? Eu não acho que eu nunca vou deixar de trabalhar, eu acho que eu sempre vou estar fazendo alguma coisa, mas porque eu gosto, não porque eu tenho conta para pagar, porque. Então, acho que se eu chegar a um ponto que
eu tenho essa liberdade financeira, eu tenho essa liberdade de tempo, de se eu não quiser trabalhar, eu não vou trabalhar, se eu quiser viajar, eu vou viajar, se eu quiser ficar em casa com o meu filho, eu vou ficar, eu me sentiria uma pessoa de sucesso. E, sem dúvida, o mais importante seria ter pessoas que eu amo perto de mim, porque é, você não ter com quem compartilhar suas conquistas, para mim é o maior fracasso que a gente pode ter. É muito gostoso você ter com quem compartilhar suas conquistas, entendeu? Então, acho que seria isso, essa mistura de viver o amor, me sentir amado, poder amar, conter essa liberdade de tempo, poder conhecer muitas coisas, conhecer lugares e transformar a vida a minha e de outras pessoas também. Cara, top. Acho muito importante a gente ter esses princípios e valores, né? Porque fica muito mais fácil a gente guiar a nossa vida ali, as decisões que a gente toma, porque a Uhum. gente fala, pô, será que eu devia fazer isso ou aquilo, né? Eu acho que, mas a partir do momento que você volta nos seus princípios, nos seus valores, fala, pô, isso não condiz com o meu princípio, com o meu valor, não vou fazer, ou vou fazer, né? Então, cara, acho muito top. E, cara, nossa, adorei o que você falou do conhecimento, que eu acho que, assim, eu tava fazendo um podcast ontem, eu conversei com o cara isso, né? Quando a gente expande o nosso cérebro, ele nunca mais volta pro mesmo tamanho, né? Então, assim, é uma coisa, é o que você falou, o sentimento é gigantesco e é um negócio, é viciante, né, cara? E eu acho que conhecimento é isso mesmo. Acho que não existe conhecimento suficiente. A gente tem que estar sempre procurando mais, mais e mais, entendeu? E porque é um negócio que te faz crescer, faz as pessoas em volta de você crescer também. Cara, achei muito top o que você falou. Muito, muito bom. Posso fazer um complemento para Com isso aí que você certeza. falou? Uma coisa importante que eu percebi também, que eu fui muito atrás dessa busca de conhecimento, de viver experiência, de aumentar a minha capacidade de melhorar o meu ser, né? Uhum, E uma coisa que eu percebi é que tem conhecimento demais no mundo e que eu nunca vou adquirir todos. uhum, E porque antes eu vivia muito por aquilo de toda forma de conhecimento é válida. E eu ainda acredito nisso. Porém, hoje em dia, eu seleciono mais quais os conhecimentos, no que eu vou dedicar o meu tempo, porque o nosso tempo é muito curto aqui. Digamos que você vive muito, você vai viver aí 100 anos. Você não vai saber 1% do conhecimento que existe no mundo. Então, eu acho muito importante também a gente saber selecionar sobre o que a gente quer aprender, sobre o que a gente quer estudar. Aí volta naquilo, a questão do que é importante para você, entendeu? Eu nunca vou conseguir ser um especialista em engenharia, em matemática, em mil coisas, entendeu? Eu vou conseguir ter um pouquinho de conhecimento. Então, cabe a mim identificar e escolher sobre o que eu quero aprofundar mais. Eu sou uma pessoa que ama estudar o comportamento humano, entender a mente, entender o universo, entender a vida em si, o porquê de estar aqui. Então, é nisso que eu vou gastar mais tempo. Claro, eu vou aprender matemática também, tudo e tal, mas eu vou selecionar melhor, vou escolher o que faz mais sentido para mim para investir o meu tempo. uhum. Cara, duas coisas que você falou, eu também não consegui Uhum, falar. É, tem uma frase dos estoicos, né, do estoicismo, uhum. falam memento mori, quer dizer, lembre que você vai morrer, né? Só que assim, a gente não é para ver isso como uma coisa ruim, mas é assim, Sim, o nosso tempo, ele só acaba, né? A gente não pode ganhar tempo, a gente não tem, ganha, né? a gente só perde, né? E volta para aquilo que você falou de estar 100% presente, estar vivendo o momento ali, né? E é o que você falou, cara, eu vou procurar os conhecimentos que eu acho bom para mim e então assim, eu vou selecionar como eu vou gastar meu tempo melhor ainda, entendeu? Porque, cara, a gente, infelizmente, a gente só tá chegando mais perto da hora da gente ir, entendeu? E só que é pra gente ver isso como uma coisa boa, né? Para a gente começar a usar o nosso tempo melhor, é ter uma conversa sem estar no celular, é sair para comer e não ficar no celular, entendeu? É você ter
conversas como a gente está tendo agora, é você ler um livro legal que você fala, caraca, meu, que, meu, é um sentimento inexplicável, né? Sim, Fazer sim. coisas desse tipo, né? Então, cara, eu concordo demais com o que você falou, muito, muito top. Para nossa última pergunta aqui, cara, se sua vida fosse um livro e você fosse o autor, como você gostaria que o livro terminasse? Beleza. Essa pergunta aí é profunda, Sim. difícil, mas eu acho que eu terminaria com alguma coisa no sentido de que quando eu estivesse prestes a partir, eu ia parar para refletir sobre a minha vida, ia olhar as pessoas que eu tenho ao meu redor, ia ter as memórias, né, dos momentos que eu vivi, do que eu passei, do que eu conquistei, do que eu realmente vivi, e eu me sentiria orgulhoso das escolhas que eu fiz. Eu sentiria que eu vivi o que fazia sentido para mim, entendeu? Uhum. E que eu não deixei de viver isso por medo, entendeu? Igual agora eu estava prestes a me mudar e eu tava com a vida, estou com a vida muito confortável aqui e eu estou arriscando de novo, entendeu? E quando eu me peguei, quando eu percebi, né, que eu estava pensando em ficar por comodismo, por ficar na minha zona de conforto, eu lembre que você vai morrer, Aham, entendeu? A sim. vida está passando, o tempo só acaba. O que Aham. você está fazendo da sua vida, entendeu? Então, eu quero chegar no final da minha vida com essa certeza de que eu vivi sem medo, entendeu? Ou que eu fui mesmo com medo, porque viver sem medo não vai ter jeito, mas é, ter certeza de que eu tentei, entendeu? De falar, mano, eu fui verdadeiro comigo mesmo, eu vivi a minha verdade, eu me joguei, eu não deixei de fazer nada por medo de não dar certo, e sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas, ter a certeza de que eu vivi muito o amor, que eu demonstrei, é, que eu não deixei de dizer algo, que eu não deixei de demonstrar algo, que eu não deixei de fazer algo. Então, acho que eu terminaria dessa forma, olhando para trás e, e pensando que, mesmo com toda a dificuldade que é viver, né? Quando as pessoas perguntam qual a vida que vale a pena ser vivida, por que eles falam vale a pena? Porque a vida não é fácil, a vida vai ter sofrimento, Sim. mas qual vida que faz valer esse sofrimento, né? Eu quero ter certeza de que eu pelo menos tentei, entendeu? Então é isso. Que baita livro vai ser esse, hein? Nossa Senhora. Cara, muito top. Brigadaço, Thales. Pô, sem palavras, cara. Eu tinha certeza que a nossa conversa lá atrás sempre poderia ter sido um podcast, que seria muito Nossa. top, né? A gente sempre juntava ali, né? E, cara, muito, muito top. Brigadaço por participar, obrigado por tirar teu tempo. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a verem a vida de uma maneira diferente, né? E vai para os atletas, para os não atletas também, né? Acho que só tem coisa a agregar. Então, muito obrigado mesmo. Sim, mano, o Clóvis de Barros Filho, ele descreve a felicidade como um instante que você queria que durasse mais, que não acabasse. Quando você estiver vivendo um momento que você fala, puta, tá tão bom aqui que eu não queria que acabasse, naquele momento você está sendo feliz. E eu queria te agradecer porque você me proporcionou isso hoje, você me proporcionou conhecimento, você fez eu me sentir bem. Conversando aqui com você, eu estou com o sentimento de, puta, mano, não desliga não. É, sim. Fica aí mais um pouquinho. Aham. E espero que quem esteja ouvindo isso, pelo menos por algum segundo, alguma parte desse podcast tenha se sentido dessa forma e que isso tenha
tenha feito sentido para alguém. Se não tiver feito, acho que pelo menos para mim e para você fez sentido. Com certeza. E é isso. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. E é isso, irmão. Muito obrigado. Valeu, brigadaço, parceirão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.